a igreja de Cristo. E dentro dessa série de mensagens, hoje a primeira mensagem que eu quero compartilhar com a igreja é trazer para a gente um diagnóstico da igreja atual. E eu estou muito triste com isso. Honestamente, irmãos. Quem me conhece de perto, por exemplo, como meu amigo pastor Márcio, como minha esposa, como meu pai, como minha irmã, sabe que eu não tenho interesse nenhum em ser um pastor popular. Não estou preocupado com like, que eu não estou preocupado com... Não estou. E sabe, Tião, que Deus tem falado comigo nesses dias é sobre nós, a igreja somos, a comunidade somos igrejas, voltar à essência. E isso começa por mim. Porque eu sou o pastor dessa igreja. Voltar à essência de quando essa igreja nasceu. Porque o diagnóstico, quando eu estou falando do diagnóstico, eu não estou falando propriamente da Somos, mas eu também estou falando da Somos. Eu estou falando da igreja global, da igreja no mundo. A igreja no mundo não se parece nem um pouco com isso. É triste, irmãos, a realidade da igreja no mundo hoje. É triste, é deplorável. Esses dias, quinta-feira, nós voltávamos do serviço e eu parei no semáforo, ali na Ponte São João, pai. E veio um daquelas pessoas que ficam no semáforo, fala: olha, eu vou jogar uma água no seu vidro, você me deixa 10 centavos? Eu falei: não precisa jogar água no vidro, mas eu vou te dar um dinheiro. Eu abri a carteira, peguei um dinheiro, eu olhei para ele e eu falei: é para beber, né, cara? É para tomar uma, né? Ele falou: não é. Eu falei: não, pode falar a verdade, eu sei que é, cara. Eu falei: só que eu tenho algo para te dizer. Jesus não quer você aí. Jesus tem uma vida nova para você aí. Não interessa o que ele ia fazer com o dinheiro, me interessa foi o canal de diálogo que eu abri com aquele homem. Ele olha para mim e fala: eu sou um pastor afastado. Eu fui usado em 8 dons. Eu falei: pastor, então sai daí. Palavra. Jesus vai voltar, cara. E sabe, irmãos, depois que Deus começou a falar comigo, é capaz que se Jesus voltar, aquele homem subir e muitos de nós ficarmos dentro da igreja. E aí me abriu, estava com meu cunhado no carro, e aí a gente se emocionou os dois na hora, e por que aquele homem está lá? Por que ele foi parar no semáforo? Por que ele virou um viciado, um pastor? Pasme, irmãos, eu tenho certeza que não é por causa do pecado dele, não é por causa do vício dele, mas é porque certamente, irmãos, a igreja fez aquilo com ele. Quantos homens aquele senhor talvez não batizou, pastor Márcio? Quantas pessoas ele atendeu, talvez um dia na sua salinha, falando dos seus pecados, das suas mazelas. E ele orou, e ele ajudou em restauração, ele ajudou em aconselhamento. Quantas pessoas, meu cunhado falou assim: será que ele foi pastor aqui em Jundiaí? Quantos membros que ele chorou junto, talvez não passa naquele semáforo. E olha, tá vendo? Ele era ruim mesmo. Ô, irmãos, a gente está brincando de ser igreja. A gente está brincando de ser igreja.
Doeu meu coração, irmãos, e dói ainda hoje de falar daquilo. Não quero te emocionar, não, irmãos, eu quero te despertar. Aquele homem é um ser humano. E talvez, Diego, ele tenha cometido as falhas dele. E daí? Quantas pessoas será que não foram curadas quando ele orava? Quem será o próximo pastor aí para lá? Quem será o próximo músico aí para lá? Quem será o próximo diácono que vai ser colocado para fora da igreja? Porque quando aquele diácono foi usado por Deus para falar com alguém, ele foi bênção. Quando aquele diácono cometeu um erro, talvez ele tenha sido escorraçado da igreja. Que Deus tenha misericórdia da igreja nesses dias. Abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 16, verso 13. Diz assim, Mateus 16, verso 13: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem eu sou para vocês? Aqui eu que estou parafraseando. Quem eu sou para vocês? Simão Pedro respondeu: Senhor, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu digo que você é Pedro, e é sobre esta pedra que edificarei a minha, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então ele advertiu os seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Irmãos, eu queria que a gente pudesse entender, aos críticos da igreja, que não é o caso, não é aqui, mas esse vídeo também vai estar na internet, e a internet está cheia de curiosos entrando para saber as coisas. Foi Jesus que fundou a igreja, irmãos. Ele falou: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. A minha igreja. E ela terá poder no céu e na terra. No céu e na terra a minha igreja terá poder. Aquilo que ela liberar de palavras será ligado no céu e na terra. Aquilo que ela desligar na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, a minha igreja vai ser uma igreja poderosa. A minha igreja vai ser a igreja que tem a minha essência. Então Jesus é o edificador da igreja. Ele fala: eu vou edificar a minha igreja. E eu vou dar à igreja uma chave. Sabe, irmãos, Jesus estabeleceu a igreja há cerca de 2000 anos atrás. Isso não é história, não é conto. Não é história, não é um folclore, é uma realidade. Isso aconteceu. Isso aconteceu. E aí o Senhor, a gente conhece todo o movimento que Jesus fez enquanto Ele esteve na terra. E quando os discípulos
estavam com Jesus, já ressurreto. Jesus falou para eles: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e então vocês serão igreja. Ou seja, então vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra. E aí acontece, irmãos, que a igreja inicia. A igreja inicia, o plano original do Senhor começou. Atos 2, capítulo 42, abra sua Bíblia comigo. Imagino assim, que quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles devem ter se reunido e falaram: galera, agora é a hora. Vamos colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Vamos colocar em prática aquilo que não é a palavra de hoje, mas nós vamos aprender o que Jesus ensinou para a igreja. Não é hoje, mas o que Jesus ensinou para a igreja. Então começa a igreja, e diz assim Atos. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia aqui. Todos, quantos? Quantos? Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Quantos? Está desse jeito aí. Ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Quantos participavam, irmãos? Todos. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam, bem parecido com hoje. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo, quantas vezes por semana? Quantas vezes por semana? Diariamente. E se reuniam nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. Todo mundo gostava dos crentes, irmãos. E a cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Essa é a maquete, irmãos. Você sabe o que é uma maquete? Esse é o projeto saindo do papel e começando a se materializar. Todos se reuniam, todos se dedicavam, todos congregavam, todos oravam, todos temiam. Essa é a igreja fundamental. Essa é a verdadeira pedra fundamental da igreja de Cristo, independente de nome, placa, denominação e forma de cultuar. Tem muitas pessoas que querem ficar classificando as denominações, as igrejas e tal, e não sei o quê. Se tem uma coisa que, por exemplo, existe no meio evangélico, que é triste, é achar que os nossos irmãos católicos não são nossos irmãos na fé. Como se Jesus estivesse muito preocupado com isso. Nossa, pastor, meu pai acabou. Você veio de onde, pai? Você veio da missa? E o que você veio fazer no culto evangélico? Que Cristo é um só. Você imagina se eu sair daqui e ir para a missa
A gente foi junto na catedral, lá na Sé. Aliás, se você não sabe, você vai em Israel, né, meu pastor? Todos os lugares históricos que Jesus passou, quem toma conta, cuida e zela é a Igreja Católica, tá, irmãos? É estranho um pastor falar isso, não é? Não é? É ou não é? Fala a verdade, seja sincero, é estranho ou não é? Outro dia eu fui para São Paulo com meu pai, eu falei, pai, eu quero entrar aí. Na igreja da Sé, que lugar lindo. E a devoção do povo que estava lá dentro, pastor Márcio, ó, silêncio, todo mundo ajoelhado, meio-dia. Aí a gente vem para a igreja, se o pastor achar ruim que a criança está correndo, eu mudo de igreja. Meu pastor é TDAH. Falei que a mensagem hoje ia ser um pouco mais densa. Mas eu não estou preocupado com isso, irmão. Essa é a igreja original. Pastor, mas está certo? Quem está certo? Pastor, mas é certo? Eu prego o que Jesus me manda pregar, irmãos. Quem vai chegar lá no dia e falar assim, estava certo, é Ele, não sou eu. Você realmente acha que aquele pastor que está no farol, ele vai para o inferno? A gente não tem coragem de responder, né, irmão? Porque se a gente falar que ele vai, é a mesma medida que a gente está medindo a gente. E eu vou pelos meus méritos? E eu vou pelas minhas obras? Porque Jesus elevou o pensamento, né, a graça. Jesus, na lei de Moisés, era quem cometesse. Jesus é quem pensasse. Mas não é sobre isso a palavra hoje. Então, essa aqui é a igreja original. Não havia necessidade no meio do povo. O irmão está passando por dificuldade? Deve ser pecado dele. Sem vergonha. Safado. Está com o nome sujo? Olha lá, não presta. Está vendo? Não presta. Diz que é crente ainda, está com o nome sujo. Não, vende o teu carro e paga a dívida dele, irmão. Limpa o nome dele. É isso que eles faziam aqui, ó. Eu não estou aqui para falar de mim, essa palavra não é sobre mim não, tá, irmãos? É sobre a igreja. Eu me lembro que final do ano passado, eu comprei um carro para um irmão da igreja usar. Porque não tinha, Lu lembra disso? Lembra, Lu? Porque esse irmão, ele não tinha condição, estava morando muito longe, estava sempre na igreja e tal. Eu falei, cara, e minha empresa até então estava indo bem naquela época, eu comprei um carro. Inclusive chegou uma multa desse carro ontem para mim. Aleluia, chegou uma multa desse carro. O carro está no meu nome ainda, irmão. Nem tiraram. Aí depois o irmão acabou saindo da igreja e eu virei um demônio. É assim, cara, está tudo certo, a gente sabe disso. O pastor é o mal. Mas olha o que as pessoas faziam aqui, irmãos. Eles se dedicavam, tinham a simpatia de todos. Beleza? Mas quem que é essa igreja, pastor? Vamos entender? Abre sua Bíblia em Efésios 2:19. Aliás, eu vi uma coisa na igreja do meu pastor que eu acho que a gente vai começar a praticar aqui. Vamos colocar em pé para a leitura da palavra, irmãos? Foi isso que eu vi lá. Efésios
2,19. Diz assim: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Quem nós somos? Membros da família de Deus. Juntos, quantos? Juntos somos sua casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, construindo um templo santo para quem? Para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Você pode dar um glória a Deus para isso? Pode sentar, irmãos. Deixa esse versículo aqui. Volta lá. Eu quero discorrer esses versículos. No 19. Portanto, nós não somos mais estranhos, nem forasteiros. Nós somos cidadãos dos céus. Amém? Você é um cidadão do céu? Você é? Eu sou. O povo santo e membros de uma. Então, ser uma família para pertencer não é slogan de igreja. Nós somos membros da família de Deus. Próximo. Juntos somos sua casa. Eu sou a igreja. Não. Juntos somos a igreja. Juntos somos a sua casa. Interessante que ele chama de casa. Edificado sobre o alicerce dos apóstolos. E quem é a pedra angular dessa casa? Jesus. Próximo versículo. Nele fomos firmemente unidos e constituído um templo. Irmãos, tenta viajar nisso aqui, entra nessa história comigo. Aperta o play. Entra aqui, dentro dessa história. Juntos, nós constituímos um templo. Para a gente? Para Deus. Isso é igreja. A igreja é um templo não para pessoas, mas um templo para Deus. Próximo. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive. A igreja de Cristo. Seja honesto comigo. A igreja dos dias de hoje tem sido um lugar para Deus morar? Eu não estou falando disso aqui, tá, irmãos? Eu estou falando da igreja, o corpo de Cristo. Morar é estar nela, se mover por meio dela. A igreja dos dias de hoje é parecido com isso, irmãos. Seja honesto. Não é, irmãos. Ah, pastor, então você quer ser agora o próximo reformador? Ué, quem sabe? Talvez não seja eu, talvez seja o Rafa, que ouviu isso hoje. Porque a igreja sempre passou por reformas. Quando ela começou a perder a essência de igreja, ela sempre passou por reformas. E posso te falar, irmãos, a instituição igreja, a denominação igreja, ela nunca vai ser perfeita, porque ela é unida por pessoas imperfeitas. Mas existe uma pedra angular, existe um Senhor, que é o edificador, que ajusta as pedras, que constrói, que ajusta ali o perfeito perto do imperfeito, e assim vai, sabe? Quem está me entendendo? Agora, irmãos,
eu creio que nesses dias existe um clamor de Deus para voltar a habitar na igreja. Para voltar a habitar na igreja. A igreja, ela é formada por uma família espiritual. Juntos, irmãos, nós somos a casa de Deus. Agora eu vou para uma parte mais triste da coisa. Qual é o diagnóstico da igreja atual? Na minha opinião, a igreja atual está muito distante do plano inicial. E precisamos nos arrepender disso. Especialmente a igreja pós-pandemia. Irmão, a pandemia ela fez um corte no tempo. Isso aconteceu em outras pandemias que tiveram, como a peste negra, como tantos outros acontecimentos. Para a gente aqui falar da pandemia, é até nojento que acabou politizando algo que marcou a humanidade. Mas a pandemia fez um corte na humanidade. Talvez, se Jesus não voltar, talvez daqui a 50 anos, certamente, vão estar falando nas escolas, na aula de história, sobre a pandemia que aconteceu em 2020. Como a gente estudou hoje, sobre a peste negra, sobre a guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra, quem está entendendo? E esse corte, irmãos, também interferiu na igreja. Interferiu. O ser humano não é mais o mesmo. Talvez você não tenha parado para pensar nisso, mas o ser humano não é mais o mesmo pós-pandemia. Não é mais o mesmo. Os relacionamentos não são mais o mesmo. As empresas não são mais as mesmas. Porque potencializou, irmãos, a questão da internet e rede social. Potencializou isso, então é mais fácil você se relacionar com alguém que você não conhece, é mais fácil você conversar com o Instagram. Irmãos, porque a internet, infelizmente, ela deu voz aos sábios, mas ela também deu voz aos tolos. Porque na internet você escreve o que quer, põe o que quer e... Eu vou falar uma coisa aqui, irmãos, que talvez os extremistas não gostam de ouvir. Não tenho nada a ver, irmãos, eu sou totalmente contra esse governo que está aí, tá? E o meu Messias também não é o Bolsonaro, o meu Messias é Jesus. Eu sou o brasileiro, amém? Mas a internet sim deveria ter regras. Ah lá, porque esse governo está querendo colocar, censurar a internet. Irmãos, as pessoas não podem colocar na internet aquilo que elas bem entendem. Porque uma vez um nome jogado na lama, depois, irmãos, para provar que focinho de porco não é tomada, já era, irmão. Mas não é sobre isso a palavra. Vamos falar da igreja pós-pandemia e da igreja atual? Eu tenho 4 diagnósticos aqui para passar. A igreja atual, primeiro, se tornou um ajuntamento de individualismo egoísta e consumidores espirituais. A igreja que oferece mais, a igreja que propõe melhor, são as igrejas mais frequentadas. Já não encontramos mais muitas pessoas devotas a Deus, tementes ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque as pessoas passaram a frequentar a igreja preocupados somente consigo mesmo. Individualismo egoísta. Mal sabemos o nome da pessoa que está sentada do nosso lado. Se soubermos. Se soubermos. As pessoas hoje em dia, elas trocam de igreja como se estivesse trocando de restaurante ou de uma loja. Se não me agradou, eu mudo. Se fui confrontado, eu saio falando mal. Se o louvor não está bem, eu procuro um show melhor. Se a cadeira não for confortável,
eu vou atrás de uma igreja Prime. É assim hoje, irmãos. É assim hoje. Eu não estou gostando. Eu procuro outro lugar. Está sendo duro demais. Você lembra quando Jesus foi ministrar aos discípulos? E começou a falar assim, ele falou, olha, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte de mim. Começou a ser duro, eram cerca de 70. Muitos chegaram ali e começaram a falar, cara, esse negócio que Jesus está falando aí não bate, cara. E começaram a mudar. Ficaram 12. E Jesus chega para esses 12 e fala, e aí, vocês não querem ir também? Vai logo. Vai logo. Se o que eu falei não agrada a vocês, vai logo. Foi o que Jesus disse. E aí Pedro, que tinha tido já a revelação, falou assim, para onde vamos nós, se só o Senhor tem palavras de vida? Meu irmão, a gente não está mais atrás de palavras de vida eterna. A gente está atrás de palavras de autoajuda. A gente está atrás de promessas de Deus. Promessas de Deus. Você quer promessa de Deus? Lê tua Bíblia, irmão. Tem centenas e milhares de promessas de Deus na sua Bíblia. Quem está me entendendo? Esse é o diagnóstico, irmãos. As pessoas trocam assim hoje, sem ter uma palavra de Deus. Pastor, você não acredita que Deus movimenta pessoas? Acredito. Deus movimenta pessoas. Às vezes Deus tira pessoas de lugares que já não pregam mais a verdade. Às vezes Deus, Ele pode movimentar uma pessoa para um lugar que está precisando de uma pessoa como ela. Mas não vai deixar aquele outro lugar vazio. Porque Deus, Ele é um Deus de ordem, Ele não vai deixar a igreja dele. Quando Deus movimenta alguém, Ele movimenta o corpo completo. Quem está me entendendo? É uma engrenagem. É uma engrenagem. Então escute, irmãos. As pessoas hoje, elas preferem líderes que falam bonito, que vestem bonito, aparentemente perfeito, do que pastores humanos, humildes, simples, que partilham da mesma vida. O irmão, Jesus era comum. Jesus era tão comum, que quando os soldados foram prender ele falou assim, Judas, como a gente vai saber quem é ele? Como a gente vai saber quem é ele? Aí Judas vira e fala assim, olha, o que eu beijar é o que é ele. Isso mostra, irmão, a simplicidade de Jesus. Embora o filho do Messias, ele não entrou em Jerusalém em uma carruagem de rei. Ele entrou em Jerusalém num animal comum do tempo, ainda que de primeira monta. Jesus era comum. As pessoas procuravam saber quem é para matá-lo, porque ele era tão comum. Só que hoje não, irmãos. Hoje tem um trono no altar. Hoje é o cara que tem mais seguidores na internet. E veja bem, irmãos, eu não estou aqui falando que as pessoas não podem ter. Todo mundo pode ter aquilo que ela quiser e aquilo que ela puder proporcionar para si mesma. Mas o que dita, irmãos, não é o que ela tem, é o que ela é. É o que ela é. As pessoas hoje já não valorizam mais o simples. E isso, irmãos, é a igreja dos dias de hoje, é a igreja Prime. E eu não sou
contra, irmãos. Se nós pudéssemos, nós teríamos algumas coisas melhores de tecnologia. Quem sabe um dia a gente vai ter um telão de LED. Mas isso não é prioridade. Prioridade é você estar sentado aqui escutando o Evangelho da verdade. Isso é prioridade. Um dia eu estava conversando com o David, e o David falou: pastor, tal, não sei o que, se a gente... Cara, irmão, vocês não sabem como eu tenho vontade de comprar um telão de LED. Quem sabe um dia nós compro. Se Deus me der condição financeira, eu compro e dou para a igreja. Mas eu falei: cara, enquanto a gente não puder investir em vida, não faz sentido a gente investir num telão de LED. Enquanto a gente não tiver uma casa para pegar aquele pastor lá e tirar ele da rua, não faz sentido eu gastar 80 mil reais num telão de LED. Para ser pequenininho ainda, um pouco maior que esse aqui. E eu tenho vontade, irmãos. Eu sou ser humano. Mas não é hora. Quem está me entendendo? A igreja não pode ser um lugar de consumo e nas minhas buscas individuais. Eu vou falar algo para você, irmãos, com muito temor pela igreja de Cristo, muito tremor, e sem nenhum tipo de grosseria. Não me entenda mal. Mas se você está em busca somente dos seus projetos, a Somos não é o seu lugar. Eu não vou ficar falando aqui que Deus tem promessa para a sua vida, apesar de saber que eu sei que tem. E eu não preciso te falar sobre elas. É só você voltar a ser um crente devoto, que Deus vai falar para você mesmo. Tem alguém comigo aqui? Segundo o diagnóstico, irmãos, que a igreja dos dias de hoje é uma igreja fria e frágil nos relacionamentos e vínculos interpessoais. É uma igreja fria e frágil nos relacionamentos. As amizades santas e saudáveis sumiram, irmãos. Eu me converti, te falava sobre isso sexta-feira, né? Paz, meu irmão, eu me converti no casamento do meu pai. Né, pai? Foi legal. Oh, mas ele não é seu pai e casou depois? É, irmãos, é problema nosso. E, irmãos, sabe o que me fez ficar na igreja? Os amigos da igreja. Eu me lembro que quando eu me converti, meu pastor, hoje Bispo André, alguns devem conhecer, é o pastor da Biblical Church lá em Campo Limpo. Nós tivemos uma amizade muito bonita, irmãos. Muito bonita. E com ele, outros irmãos. A gente comia junto, a gente ia para a pizzaria junto, a gente comia lanche junto, a gente comia pão com mortadela junto. A gente chorava junto. Quando eu não tinha carro, ele ia me buscar em casa para eu poder levar. A Isabela, que era bebezinha, eu me converti há 22 anos, irmãos. Vai fazer 22 anos esse ano. Amizades genuínas, amizades que não ficava falando palavrão, amizades que a gente não ficava falando da vida dos outros, amizade que a gente ficava falando como que vai ser. Cara, se a gente pintar a igreja assim, se a gente fizer assim, se nós fizermos o evangelismo assim, e aí como que está sua esposa, como que está sua filha, olha não sei o que, e daqui a pouco eu consegui comprar meu primeiro carro, um golzinho quadrado, 92, irmãos, e aí eu comecei a falar, agora eu posso dar carona para as pessoas. Aí eu ia pegar minha irmã em casa, eu ia pegar minha mãe em casa, para levar ela para o culto, e sabe, e aquelas amizades saudáveis. Cadê essas amizades, irmãos? Lembra do plano original? A igreja se reunia todos os dias, nos templos e nas casas, partiam o pão. Cadê essa igreja, irmão? Mas não dá tempo, pastor. Não dá tempo, irmão. Jura por Deus que não dá tempo? Não dá tempo, irmão. Tem pessoas que dizem que não dá tempo de comer na mesa com a família.
Mas eu desafio muitas dessas pessoas pegarem o seu celular e entrar no gerenciamento de aplicativo e ver quanto tempo você passou na rede social. A Miriam não está aqui hoje? Ah, tá. Agora eu lembrei dela. A passar quanto tempo passou no Instagram, conversando com o amigo virtual, com o amigo imaginário. Quanto tempo passou no WhatsApp. A gente hoje não tem mais paciência de ligar para ninguém. A gente passa uma mensagem e quando ouve no modo 2x. Orando a Deus que inventa o modo 5x. E o quanto isso afeta a igreja. Os relacionamentos na igreja hoje são superficiais e muitos ainda com interesses. Irmão, eu estou falando bobagem? Se eu estiver falando bobagem, meu irmão, você não precisa vir mais nessa igreja se você achar que eu estou falando bobagem. Muitas pessoas, eu diria que a maioria não sabem mais resolver conflitos. O senso de gratidão ainda, então, desapareceu. Desapareceu. E os tempos que nós demos risadas juntos. E os dias que nós choramos juntos. Cadê? Cadê? Será que a gente não se enquadra nesse primeiro, viramos um frequentador de igreja? Será que você percebe quando nós lemos em Efésios 2:19, que a igreja não é um lugar para se frequentar, a igreja é um corpo para se pertencer, é uma família espiritual? Então a gente não vai à igreja, a gente se reúne com a igreja. Nós não vamos na igreja, a gente se reúne com a igreja. É isso que nós fazemos, irmãos. Então, o segundo diagnóstico é que os relacionamentos são frios e frágeis. A gente não sabe mais resolver conflito. A gente não sabe mais ficar de mal e depois ficar de bem. A gente não sabe mais ficar de mal e depois vai ter dia que a gente vai ficar de mal, irmão. Mas a gente precisa voltar a saber ficar de bem. Tem alguém aqui comigo nessa manhã? A gente precisa voltar a saber ficar de bem, cara. Nós somos uma família. Você é meu irmão. Eu sou seu irmão. Vai ter dia que você vai ficar de mal comigo, vai ter dia que eu vou ficar de mal com você. E daí? Qual é o problema, irmão? Tinha dia que eu saía no soco com meu irmão. As crianças de hoje nem brigam mais, irmão. É tão chato. Seu filho briga? Sai no soco? Não sai, né? Você saía no soco com sua irmã? Cara, eu não batia na minha irmã. Batia em você, Jesus? Minha irmã batia em homem, gente, pelo amor de Deus. Para amansar o David, só Geisa. Ela até falou: você vai casar comigo, senão você vai tomar um pau. Só que daí meia hora, irmão, a gente ia jogar basquete junto.
A gente era a melhor dupla junto. Por que a gente não faz isso hoje, hein, gente? Por que a gente não faz isso hoje? Por que a gente não fica de bem com mais ninguém? É mais fácil ir embora. A gente não sabe mais resolver conflito, irmãos. Por que aumenta o número de divórcio? Pós-pandemia, então, piorou. Porque os casais não sabem mais ficar de bem, irmão. Casais que ficam semanas sem se conversar por bobagens. Por bobagens. Os casais hoje não conseguem se reconciliar por causa de uma discussão boba. Quem dirá se reconciliar depois de um adultério? Que a Bíblia fala sobre perdão. Está na hora da gente aumentar o nível do nosso cristianismo. Está na hora de a gente voltar às raízes do Evangelho. Está na hora, igreja. Então, irmãos, o terceiro diagnóstico que eu vejo da igreja... Espera aí que eu esqueci. É um muito grave. O terceiro diagnóstico da igreja. Então, o segundo são dos relacionamentos. O terceiro, a igreja moderna é uma igreja analfabeta bíblica. Quem foi Melquisedeque? Fala das pragas aí, as 10 pragas, fala aí. Quem está entendendo? Quem foi Nabucodonosor? Jeroboão. Raabe. Esther. Estou falando uns facinhos, hein? Quem foi o profeta que casou com a prostituta? A gente não lê mais a Bíblia, irmãos. A igreja de hoje é cheia de eu acho. Depois eu vou entrar no assunto, nessa série, de o que Jesus ensinou para a igreja. E aí a gente vai se escandalizar mesmo. O que Jesus ensinou para a igreja. Mas eu não vou dar spoiler hoje, não. Poucos têm Bíblia, e os que têm, mal leem. Responda para você mesmo. Qual foi a última vez que você abriu a sua Bíblia na sua casa? Desligou o celular? Deixou ele lá? E eu vou ler minha Bíblia. Por meia hora, 1 hora. Trocamos a Bíblia por alguns segundos na internet. Você viu esse vídeo daquele pastor? Você viu o que o fulano falou? Olha só a mensagem desse pastor, mano. A gente trocou a Bíblia por isso. As escolas bíblicas foram substituídas por cursos temáticos e workshops. E eu estou incluso nisso, viu, irmão? Eu estou decidido. Nós vamos abrir uma escola bíblica aqui. E eu decidi isso conversando com o Gui esses dias. Cadê o Gui? O Gui foi arrebatado, gente. Você está aí, né? Eu estou aqui.
Devocional virou religiosidade. Para que você lê tanto? Isso é coisa de religioso. Tempo sozinho com Deus, para quê? Tempo devocional, para quê? Não dá tempo, mas quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é ver quem mandou mensagem de madrugada. Aí chega aquelas mensagens de grupo, aí vê uma, vê duas, vê três, quando vê... Já passou 40 minutos, mas não dá tempo de ler a Bíblia. E escutar uma palavra como essa também, o pastor está fora da realidade. Estava conversando com a minha esposa hoje não, esses dias, a gente conversando no carro, a gente falando assim, de sentir falta daqueles pastores, sabe, que preparavam aqueles sermão para a igreja. Não que a gente tem que ser um senhorzão, um tiozão, mas a reverência pela palavra de Deus. Quando ouvia-se pastor Aguiar pregar, pastor Márcio Valadão pregar, tantos homens de Deus, José Wellington, quando subia e pegava o microfone na mão, e a igreja tinha na ponta da língua aquilo que ele estava pregando, parecia as escolas dominicais. Eu não tenho uma raiz pentecostal e de Assembleia de Deus, mas quantas pessoas a Assembleia de Deus formou nas escolas bíblicas dominicais? Pessoas que sabiam quem era Daniel, Misael, Azarias. Só que hoje a gente não é mais igreja, a gente é church. Nada contra, irmãos, pelo amor de Deus, não mesmo, irmão, porque a gente é uma. É tudo moderno. Aonde foram parar? Hoje eu não sou contra, tá, irmãos? Inclusive a gente vai ter um seminário aqui em julho. Hoje é curso de libertação, curso de prosperidade bíblica, curso de não sei o quê. Tudo coisas extraídas da Bíblia, mas não é a Bíblia. Coach. Não sou contra a tecnologia na igreja, não sou, irmãos. A tecnologia a gente precisa usar ao nosso favor. A tecnologia está aí e ela nunca mais vai voltar, irmãos. Não é sobre isso. Você está me entendendo, amém, irmão? Você é inteligente. E eu vou encerrar com o último diagnóstico. Os cultos a Deus se tornaram encontros, eventos, shows para entreter uma plateia fria e exigente. Vou repetir. Os cultos a Deus se tornaram encontros, eventos, shows para entreter uma plateia fria e exigente. O povo hoje não se reúne mais para adorar a Deus. Grande parte das pessoas se tornaram frequentadores de igrejas cheios de entretenimento. Os pastores não pregam mais sermões de arrependimento e transformação. Preparam palestras e discursos cheios de aceitação para manter uma plateia cheia. Os cultos precisam ser cada vez mais rápidos, com uma linguagem infantilizada e cheias de dopamina artificial. Vocês conseguiram aquele vídeo, Fer? Posso soltar um vídeo para vocês? Eu postei no grupo, mas talvez algumas pessoas não viram. Pessoal, no mundo onde tanta gente fala mal de igreja, eu queria que você ouvisse essa história aqui, que eu acho que é a mais louca que eu já ouvi sobre amor pela igreja. Eu tenho um amigo que ele mora no Oriente Médio,
nasceu lá. E esse amigo, ele é um louco por Jesus mesmo. Ele começou, há vários anos atrás, 19 igrejas clandestinas no país que ele mora lá. E assim, a polícia desconfiou, então ele foi várias vezes interrogado, foi várias vezes espancado, dormiu na delegacia várias vezes. E o que ele faz até hoje? Ele tem as igrejas funcionam cada dia, cada momento em locais diferentes, e ele cuida das 19 igrejas. Então, esse cara já sofreu muita tortura, muito espancamento. Mas teve um dia que as igrejas do Brasil começaram a descobrir o que ele fazia e começaram a apoiá-lo. Então ele veio aqui no Brasil para captar recursos para o trabalho dele, acabou conhecendo uma mineira da minha cidade, Belo Horizonte, e ele casou com ela. E ela foi com ele para o Oriente Médio, para essa vida louca da igreja perseguida. Quando um dia ele foi perseguido lá, a polícia falou dele, pegaram ele, levaram para a delegacia de madrugada, tiraram ele da cama e aí disseram para ele assim: você vai ter que nos entregar hoje aonde as igrejas se reúnem e o nome de todo mundo que vai. Ele falou: não vou, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E aí eles falaram: hoje você vai entregar, porque hoje nós vamos fazer uma coisa com você. Foram lá na casa dele, pegaram a mulher dele, colocaram na frente dele e disseram assim: se você não entregar onde as igrejas se reúnem e qual o nome dos irmãos, nós vamos estuprar sua mulher. Quando ele pegou o papel para escrever onde as igrejas se reuniam e o nome, a mulher dele, a mineira, da minha cidade, olhou na cara dele e falou com ele assim: meu marido, se você trair a noiva de Jesus, você traiu a sua noiva. Não entregue ninguém. E tanto ela quanto ele foram abusados sexualmente. Pense como é que tem sido o seu amor pela igreja. Eu conheço pessoas que já foram violentadas sexualmente para não entregar e não machucar a noiva de Jesus. Pense como anda seu amor pela igreja. Isso acontece no mundo hoje, irmãos. Isso acontece no mundo hoje. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu passei aqui apenas 4 diagnósticos da igreja dos dias de hoje. E eu quero finalizar com uma pergunta. E Jesus, aonde está nisso tudo? Aonde que Jesus está nisso tudo? Aonde que Jesus está no meio disso tudo? E as almas? Cadê elas? Cadê aqueles que choram pelas almas? E os mensageiros, onde estão? Os discípulos, cadê? Os irmãos cheios de compaixão ainda existem? Os servos do Senhor, onde foram parar? A igreja que acolhe o pecador, a prostituta, os viciados, os mendigos, que ajuda a restaurar os irmãos que caíram, que não desistem de ninguém, que não trocam de igreja como se fossem descartáveis. A igreja que aceita a repreensão, que se reúne por uma causa, que ajuda uns aos outros sem interesse, com mais braços abertos e menos dedos apontados. Aonde está essa igreja? Sabe, irmãos, que essa palavra hoje ela possa nos reposicionar e gerar uma grande abertura no nosso coração.
Eu, como pastor da Somos, eu não quero ser essa igreja moderna, fria nos relacionamentos. Eu não quero precisar fazer um show para entreter pessoas. Eu quero que essa igreja esteja aberta para os perdidos, para os viciados, para as prostitutas, para os mendigos. Com mais braços abertos, com menos dedos apontados. Cadê os mensageiros? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Jesus precisa de você. A igreja precisa de você. Você vai voltar para sua casa e continuar pensando somente em si mesmo? E as almas? E os que choram? E os joelhos nos chãos por vidas? Você está construindo o seu, legal, constrói o seu, viva o seu, mas construa para alguém também. Que a igreja não seja um lugar para nós estarmos quando não tem algo para fazer. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu oro essa palavra, Jesus. E eu peço, Pai, que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe, Senhor, se nós, como igreja local, caminhamos para esse lugar aonde o Senhor não está. Nos perdoa, Senhor, se nós como igreja caminhamos em direção de um lugar aonde o Senhor não está. Pai, se em algum momento o Senhor achou em nós encontros individuais e egoístas, perdoa-nos disso, Jesus. Se em algum momento, Senhor, nós como igreja pensamos em encher um prédio de pessoas que só pensam em si, Deus, perdoa-nos disso. Ah, Jesus, eis aqui as nossas vidas. Eis aqui, Senhor, a nossa vida como mensageiro da palavra. Leva-nos, Senhor, novamente aos perdidos, aos cativos. Ah, Jesus, que nós sejamos uma igreja, Senhor, que vai, eclésia, para fora buscar os perdidos. Que sejamos, ó Pai, uma igreja que pensa, Pai, no coletivo, não na individualidade. Ah, Jesus, leva-nos ao lugar aonde o Senhor está. Leva-nos a nos mover aonde o Senhor quer que a gente se mova. Pois Tu és o cabeça da igreja, e a igreja só pode se movimentar aonde o cabeça for, aonde o cabeça estiver. Porque um dia Tu disses, Pai, se nós dermos a um dos pequeninos, ao Senhor nós estamos dando. E os discípulos te perguntaram, Senhor, mas quando? E o Senhor disse, quando eu tive fome, Tu me deste de comer. Quando tive sede, vocês me deram de beber. Quando passei frio, Senhor, vocês me cobriram. Quando estive doente, vocês estiveram comigo. Quando estive preso, foste me visitar. Que voltemos ao senso da igreja. Nós olhamos hoje, Senhor, para esse diagnóstico. E eu peço, Pai, que o Senhor nos mostre, como igreja local, como igreja somos, aonde nós estamos parecidos com esse diagnóstico. Nós não viemos aqui para falar de outras igrejas, mas para nos colocar diante desse diagnóstico.
Porque que essa vara venha medir a gente primeiramente. Que venha medir o nosso coração, o nosso estado atual. E assim eu peço de uma forma individual na vida de cada irmão, a começar por mim, em nome do Cristo Jesus. Amém. Vamos